No vídeo de hoje eu vou comentar um pouco das diferenças entre a imprensa no Brasil e a imprensa aqui na Holanda. Esse é um assunto que faz tempo que eu tô reparando, que eu tô só assim analisando, que eu tô, sabe, pescando as coisas, assim, para não falar besteira, mas que outro dia aconteceram alguns fatos aqui que realmente eu vi que eu tinha que trazer esse assunto para o canal. Que é sobre as diferenças de como a imprensa noticia as coisas no Brasil e como a imprensa noticia as coisas aqui. Nesse vídeo eu vou citar assim, alguns exemplos, acho que vai ser mais fácil de chegar assim no meu ponto nessa história, mas para começar o assunto e ser bem holandês, eu fui percebendo que a imprensa do Brasil é bastante sensacionalista, muito mais do que eu percebia quando eu morava lá. E assim, eu sei que a nossa imprensa no Brasil mudou muito ao longo do tempo, e um exemplo disso, que é uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida, foi quando os Mamonas morreram. Que eu me lembro que eu tinha assim, uns 14 anos, eu tava na escola, e eu cheguei na escola, assim, no dia depois que eles tinham morrido, qualquer coisa assim, e tava aquela rodinha, né, dos amigos ali, tipo, o que eles estão vendo? Quando eu cheguei na rodinha, era alguém tinha comprado um jornal, eu não vou lembrar o nome, será que era o Diário Popular, Notícias Populares? Eu não vou lembrar o nome. Mas eu lembro que alguém tinha comprado um jornal que tinha publicado a foto dos corpos dos integrantes da banda, tudo estropiado do acidente do avião. E era uma coisa assim, grotesca. Quem tem a minha faixa etária, com toda certeza, em algum lugar viu essas fotos. Que até eu, que se eu soubesse, não teria olhado. Como teve esse rolê assim que eu cheguei, o que tá acontecendo, que eu bati o olho e vi as fotos. Eu fiquei assustada, eu fiquei, sabe, impressionada com aquelas imagens. Acho que até sonhei à noite. Mas hoje eu fico pensando, gente, que coisa mais horrenda. Imagina a família deles que estava naquela dor tremenda. Uma das famílias tinha 2 integrantes na banda que morreram, né? Imagina a família vendo essas fotos. Que coisa mais horrorosa. Eu sei que a gente saiu dessa fase, que hoje em dia ninguém faz isso. Lembro até que recentemente teve, acho que algum cantor sertanejo que morreu no acidente de avião. Agora eu não lembro quem que foi que morreu. Alguém famoso que morreu, assim, em algum desastre. E publicaram, vazou uma foto do corpo da pessoa e começaram a criticar, falar um monte. A polícia acho que entrou no meio para investigar quem que tinha vazado a foto, piriri pororó. Deu maior que procó. Que é o certo, né? Não deveria vazar essa foto, e se vazou, tem que investigar quem é que vazou, porque é um absurdo isso. Mas ainda acontece, porque esse exemplo que eu tô falando, eu não tô lembrando se foi o Cristiano Araújo, se foi o Gugu, acho que foi talvez o Cristiano Araújo. Alguém assim razoavelmente recente que aconteceu isso, não deveria acontecer, né? Ainda assim, recentemente teve a morte da Marília Mendonça, não vazaram fotos do corpo dela, graças ao bom Deus, né? Mas eu vi, por exemplo, num canal de notícias bem famoso, eu não vou citar o nome que ele não tá me patrocinando, não vou citar nome de ninguém. Mas eu vi num canal de notícias um depoimento do bombeiro que fez o resgate dos corpos da vítima lá do acidente da Marília Mendonça. E o cara descrevendo em detalhes, não o estado do corpo, mas eu lembro que ele descreveu alguma coisa assim de que ela estava com um olhar triste, de que ele ainda sentia o perfume, que ela estava perfumada e que ele ainda lembrava do perfume dela. Eu não vou lembrar assim em detalhes porque eu vi bem por cima, mas tipo, esse nível de detalhe, assim, né, se o corpo estava inteiro, se o corpo não estava inteiro, umas coisas assim, e ficou passando infográfico do acidente, e médico explicando por que ela morreu, se o avião estava intacto, por que ela morreu, né? Aparentemente o avião estava intacto na imagem que mostraram lá da queda do avião. Enfim, ainda um nível grande, assim, de detalhes que eles colocam, né? Quando tem um crime, eles colocam quem foi a pessoa, por exemplo, alguém foi assassinado, quem foi a pessoa assassinada, quantos tiros a pessoa tomou, se foi tiro, fazer a reconstituição do crime às vezes, né? Enfim, a imprensa brasileira é muito assim de dar uma cara para aquele acontecimento, né? Então, se foi um assassinato, fazer a biografia da pessoa que morreu, assim, vão dar um monte de detalhes, o nome, a idade que a pessoa fazia, se a pessoa tem uma história de superação, alguma coisa assim de dificuldade, eles vão enfatizar isso, enfim. É uma coisa assim, uma construção biográfica da vítima, né, no Brasil. E aqui é bem diferente nesse quesito. E aí eu vou dar alguns exemplos assim que acho que vai ficar mais fácil, mais lúdico
de entender. Um dos exemplos que eu tenho para dar foi um dia que a gente acordou aqui na cidade, são uns 2 anos atrás, acho que 2020, antes da quarentena, tinham encontrado 2 pessoas mortas no cinema da cidade. Um cinema razoavelmente grande, acho que tem umas 7 salas de cinema, enfim. E aí a gente passou assim, tipo, o dia inteiro sem saber o que tinha acontecido. Só sabia que tinha encontrado as 2 pessoas mortas lá e que tinha sido, tipo, um assassinato, não foi um suicídio. Na verdade, eu nem lembro se a gente sabia isso, viu? Eu sei que a gente passou meio que o dia inteiro sem saber nada. O negócio aconteceu de manhã cedo. E o dia inteiro lá, a rua fechada, a polícia procurando não sei o quê, e a gente sem saber o que tinha acontecido. Quando foi no final do dia, eles divulgaram uma foto, uma imagem do suspeito dos crimes. Quando foi no final do dia que eles foram divulgar a foto do suspeito, e a polícia pedindo para, caso alguém visse aquela pessoa, chamasse imediatamente a polícia porque ele era muito perigoso. E aí que a gente foi saber o que aconteceu. E aí que eles explicaram que, na verdade, era uma pessoa que era doente mental. Na verdade, acho que só falaram que era doente mental depois que prenderam o cara, que foi bem rápido também. Ou foi no mesmo dia de noite, ou foi no outro dia de manhã, assim. Mas enfim, que aí que eles explicaram que o cara era meio que doente mental, né? E que ele entrou, que quem tinha morrido era um casal que nunca ouvi falar a identidade do casal, o nome das pessoas ou a idade. Mas que era um casal que trabalhavam lá na limpeza, que tinham ido cedinho porque eles vão cedo para fazer a limpeza. O homem tinha aberto a porta para poder levar o lixo para fora e a mulher ficou do lado de dentro trabalhando lá limpando. Nesse inteirinho que ele abriu a porta, o cara entrou meio desapercebido, matou a mulher e depois matou o cara. A gente sabe que foi uma facada que ele deu, mas a gente não sabe, assim, não dão detalhes, tipo, deu 5 facadas em cada um, deu... Não tem esse detalhe, não tem assim quem são essas pessoas, só se falou na época que era um casal que trabalhava lá no cinema. Não teve foto de corpo, nem mesmo coberto com alguma coisa, nada disso. Eles são super protetivos quando tem, se por exemplo alguém for baleado na rua ou, sei lá, for assassinado na rua e tá o corpo lá, eles já na hora chega, botam uma barreira assim, ó, que não é cobrir o corpo, não é só cobrir o corpo, eles botam uma barreira que é para ninguém ficar tirando foto nem do corpo coberto. Fora que também a remoção é muito mais rápida. Mas assim, não teve, esse exemplo do cinema, não teve a super história de quem eram as vítimas, de o que aconteceu. O que aconteceu só foi divulgado depois que a polícia achou que devia divulgar. Foi quando eles foram falar que era um cara perigoso. Mas assim, é muito diferente, né? Se fosse no Brasil, o Datena tava lá sobrevoando esse cinema por 5 horas até eles descobrir o que aconteceu. Porque no Brasil é assim, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Aqui não. Aqui a notícia tem que primeiro servir à investigação policial. Se vai ajudar na investigação policial, beleza, eles liberam informação. Se não, espere até que esteja num ponto que não vai influenciar na investigação policial. Outro exemplo disso foi um caso que aconteceu recentemente, foi coisa de um mês atrás, gravo esse vídeo em 2022, então não faz muito tempo que isso aconteceu, que foi o caso do menino Gino, que foi um menino que ficou desaparecido. Ele ficou acho que uns 3 dias desaparecido, agora não me lembro bem, mas enfim, pelo menos uns 2, 3 dias desaparecido ele ficou, e foi primeiro noticiado que o menino estava desaparecido, porque estava todo mundo procurando no bairro, na cidade, e aí começou a tomar uma proporção na imprensa e começou a ser divulgado até porque estavam procurando o menino, e aí depois de alguns dias que ele estava desaparecido, infelizmente acharam ele morto. E aí até hoje, se procurar na internet, eu até fui procurar, lembrei dessa história que eu estava para gravar esse vídeo e fui procurar, e quando você vê as notícias, o que eles falam? Eles falam que encontraram que o menino sumiu dia 1º de junho de 2022, que alguns dias depois, eles nem detalham quantos dias, por isso que eu também não lembro quantos dias, mas alguns dias depois encontraram o corpo dele numa casa abandonada e que estava preso um suspeito do crime. Eu acho até o cara meio que confessou, mas não estava claro também mais na notícia. Acho que quando aconteceu eu lembro de alguma coisa assim, mas não tenho certeza. Enfim, que estava preso um fulano de tal lá, que é o suspeito, porque como ele não foi condenado, ele é suspeito de ter assassinado o Gino, e que esse cara... encontraram coisas de pedofilia na casa desse cara. Só que assim, ninguém fala, a gente não sabe, não foi divulgado como é que o Gino morreu. Se o cara tirou nele, se o cara degolou, se o cara enforcou, o que o cara fez pra matar ele. Não está claro e não foi falado se o cara abusou sexualmente do Gino. É dado a entender que sim, por esse histórico que esse cara tem, né, já tinha antes dessa história, antes de ser preso por causa dessa situação do Gino,
dá-se a entender que ele pode ter causado alguma agressão sexual pelo histórico, mas não é dito assim, aconteceu isso. No Brasil já tinham feito infográfico, já tinham feito hora a hora, ele sumiu aonde, qual o caminho, a distância do lugar onde ele sumiu para o lugar onde ele foi encontrado. Eu nem consegui entender onde ele foi encontrado, também nem fui atrás. Para mim não é relevante, esse é que é o ponto. Até onde que é relevante a gente saber todas essas coisas que são noticiadas no Brasil com esse nível de detalhe de uma pessoa que a gente nem conhece, que a gente não vai influenciar em nada, que a gente não vai resolver em nada. E isso é uma coisa que eu fiquei pensando, principalmente essa história do Gino, porque foi uma coisa que teve uma comoção nacional aqui na Holanda muito grande, primeiro porque ele estava desaparecido. Não é muito comum, assim, a gente ouvir histórias de crianças que desaparecem, assim, na Holanda. Então, quando aconteceu, repercutiu bastante aqui. Só se falava nisso na televisão, na internet. No rádio, não posso dizer porque eu não ouço muito rádio. Mas na televisão e na internet, só se falava disso. Todo mundo na expectativa de achar o menino. E quando achou, também foi uma grande comoção nacional. Passou na televisão a família, porque a família quis aparecer na televisão, fazer um discurso. A irmã, acho que dele, fez um discurso. O funeral foi fechado para a família, mas assim, teve algumas questões em relação a isso que foram noticiadas, mas assim, da morte do menino mesmo, do que aconteceu, tudo ficou mais assim subentendido do que realmente ser noticiado com detalhes, como acontece muito no Brasil. Por que que isso é assim? Honestamente, não sei, queria muito ouvir a opinião de vocês, mas assim, na minha opinião, o que eu fiquei pensando nesse assunto, eu acho que, assim, primeiro de tudo, aqui a investigação policial, o processo judicial, eu acho que ele é mais importante, né? Eles dão mais importância e procuram preservar mais. Então, a especulação acho que às vezes atrapalha esse processo, né, da polícia de investigar, até do judiciário, né, da acusação, da investigação, de tudo mais, todos os termos técnicos aí disso. É mais importante do que a curiosidade pública, né? E uma outra coisa que aqui a lei de proteção de dados, né, de proteção da informação pessoal é muito forte, né? Não só por uma questão cultural, mas uma questão de lei mesmo, né? Aqui até tem umas coisas assim meio surreais. Acho que um dia eu poderia fazer um vídeo só sobre essa lei da proteção de dados, o quanto ela é boa, mas em alguns pontos bem bizarras. Com essa questão da privacidade, tem que se proteger um pouco mais o nome das pessoas. Eu não sei se eles podem divulgar o nome das pessoas envolvidas muitas vezes. Talvez eles nem possam divulgar, né? Talvez tenha que pedir autorização para a família e nem sempre a família autoriza. Mais recentemente, para encerrar o vídeo, né? Encerrar essa história bizarra, que é muita história de bizarrice que eu tô falando nesse vídeo, mas bem recentemente também, essa semana, aconteceu aqui na cidade. Vocês vão achar que a minha cidade é o próprio faroeste caboclo, né? Bang bang danado. Não é. Tô contando de três, acho que aqui da cidade, duas situações, né? Que eu vou contar a segunda agora, que aconteceram bem assim espaçadamente. Enfim, aconteceu essa semana, lastimavelmente, não um tiroteio, mas uma pessoa atirou na rua. E de início a gente recebeu um vídeo, né? Foi publicado um vídeo amador que alguém fez de uma casa na rua onde isso aconteceu, onde mostra uma briga. Que na verdade depois a gente ficou sabendo que tinha sido num pub, que houve uma briga no pub, que estava tendo uma despedida de solteiro, e alguns caras que estavam nessa despedida de solteiro brigaram com outro cara, que não era parte da despedida de solteiro, e eles saíram do pub, saíram andando na rua, e nisso que eles estavam brigando, esse cara que vinha sendo, sei lá, agredido, não sei, não foi agredido, no vídeo não mostra ele apanhando, mas estavam brigando. Esse cara sacou uma arma e deu 5 tiros, e pegou tiro em 2 pessoas. Quando a gente viu esse vídeo, que foi também assim um dia de manhã, que olhando na internet de manhãzinha, a gente viu essa notícia, tinha o vídeo assim bem mostrando o cara atirando, o outro caindo no chão. E aí, algumas horas depois contaram o que aconteceu, lembrando que foi um vídeo amador, então meio que vazou. E aí contaram o que aconteceu e contaram que um dos caras que foi baleado acabou vindo a falecer, era um homem de 50 e poucos anos. E aí a polícia começou a pedir para as pessoas deletarem esse vídeo das redes sociais e pararem de publicar esse vídeo. E por que eles pediram isso? Justamente porque a pessoa faleceu. Então é para proteger, acho que não só a identidade da pessoa, porque antes do cara falecer ele tinha sido socorrido, estava no hospital,
mas antes dele falecer, né, já não dava pra ver, assim, muito, identificar muito bem quem era, mas é pra também proteger a família, né? Pensa que a família acabou de perder um ente querido, não quer ficar olhando como é que ele foi baleado, que levou ele à morte, né? Uma coisa muito bizarra, assim. Então, a polícia começou a pedir, foi na imprensa pedindo para as pessoas deletarem aquele vídeo, quem publicou na rede social deletar, para a própria imprensa retirar o vídeo do ar, porque, né, por mais que no Brasil seja uma coisa que a gente quantas vezes que a gente acaba tendo acesso a esse tipo de vídeo, se a gente parar para pensar bem, não é muito legal, né? Então aqui eles têm um pouco mais essa preocupação, assim, de proteger um pouco mais as pessoas, as famílias, as identidades das pessoas, quem são os envolvidos, principalmente nessas situações, assim, de violência, né? Eu dei muitos exemplos voltados para a violência, né? Mas isso, assim, se a violência, que é a coisa mais agressiva, não tenho nem outra palavra para usar, é tratado dessa forma, como é que são tratadas as outras coisas, né? Acho que a violência não necessariamente, porque eu comecei falando de acidentes, mas assim, essas questões são tão sensíveis, quando elas são tratadas assim, todo o resto também você consegue enxergar um pouco melhor o quanto é mais explícito num lugar e menos no outro. É uma coisa que eu nunca percebi até eu vim morar aqui, né, naturalmente, porque no Brasil é o que a gente está acostumado, tá em volta da gente, a gente nem não para pra pensar nisso, né, eu só fui parar pra pensar aqui, que eu comecei a ver no dia a dia como é diferente, como não tem informação. De início eu senti falta, falei, nossa, no Brasil a gente tem essa percepção da história, né, de quem tá por trás, é biográfico mesmo o negócio. Aqui não, aqui é um fato, aconteceu isso, teve esse desdobramento e acabou, não importa quem tá envolvido. E essa é uma grande diferença que eu comecei a notar e perceber. Se é bom, se é ruim, eu acho que é melhor, assim, porque é muito ok se não é com você, se não é com alguém da sua família, mas imagina se fosse alguém da sua família, né? Acho que é mais complicado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe o seu like, comente o que você achou, se inscreva se não é inscrito e muito obrigado por me assistir. Oh, meu cinema, ele tá chorando, mas é eu que vou chorar. E esse cachorro não me deixa trabalhar. Eu vou pôr você pra fora, porque você não me deixa trabalhar.